E João 8:1 fala assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se, retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Ergueram-se Jesus e, não havendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Apenas um ali que não tinha pecado, Jesus. E ele não a condenou. Essa situação que a mulher foi exposta, essa exposição, foi um momento que poderia apenas ser um momento trágico. Mas eu tenho certeza que foi o melhor momento da vida dessa mulher. Porque na exposição nós encontramos Jesus. Todos conhecem essa história ou é a primeira vez? Tem alguém que está ouvindo pela primeira vez essa história? Essa história é comum, é bem contada. Eu inclusive tive o primeiro acesso quando eu ainda era católica. E eu me lembro, eu pré-adolescente nas missas, indo obrigada, né, logicamente. Mas naquele dia, naquele domingo de manhã, naquela missa, quando essa palavra foi ministrada, e eu conheci essa história, tive esse primeiro contato com essa história, eu fiquei muito feliz em saber que existia alguém que nos socorre. Pela primeira vez eu tive a real visão de que existia no céu alguém por mim. É lógico que não foi esse o momento da minha conversão, ainda tive uma caminhada, mas essa história sempre ficou no meu coração. Então para mim sempre foi fácil vir até Jesus, mesmo diante do pecado, mesmo sabendo da minha condição. Porque lá na minha pré-adolescência, essa semente foi plantada no meu coração. De que Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Talvez se você imaginar essa situação, e você pensa o quanto foi humilhante para aquela mulher, o quanto foi trágico, como eu falei. Pensando pela perspectiva dela, era um momento que na vida dela ela não tinha controle nenhum. Naquela hora ela não tinha controle do que ia acontecer. Talvez ela imaginava: pronto, fui pega, esse é meu último dia, meus últimos momentos. Recairá sobre mim a punição. A Bíblia fala que ela foi surpreendida. Então não foi algo armado que os escribas e fariseus criaram. Ela realmente estava em pecado. Ela realmente estava
em pleno adultério. E quando ela foi pega, os escribas e fariseus, eles tinham apenas um intuito: essa é a oportunidade perfeita para a gente pegar Jesus em suas contradições e ele parar com esse alvoroço que ele está causando aqui. E nesse intuito eles levaram aquela mulher. Como eu falei, naquele momento o controle dela, ela não tinha nenhum. Porque aquilo que ela fazia em oculto veio para a luz. Sabe, às vezes a gente tem certos comportamentos, certas atitudes, que a gente prefere que ninguém saiba. E às vezes você já caminha com Deus e você fala: Deus sabe, Ele me perdoa, Deus é graça, Deus é amor. E às vezes você não tem um relacionamento com Deus, mesmo conhecendo, de expor as coisas para Ele. É verdade, Deus sabe de todas as coisas. Antes da gente falar, Ele conhece a real intenção que está aqui dentro. Antes da gente formar a frase, Ele já sabe o final daquilo que a gente vai concluir. Mas você se achegar a Deus e confessar, você achegar a Deus e mostrar: Deus, aqui estão minhas mãos, aqui está a minha vida, aqui estão meus desejos, aqui está meu passado, meu presente, meu futuro. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus de clareza. Sabe, é o momento da gente preparar a nova geração, conforme o rema que nós estamos vivendo esse ano aqui na igreja. E algo que eu posso falar para você, por experiência própria, é: ande na luz. Se errou, confesse. Se está sendo tentado, fala: Deus, esses são os desejos. Deus, está aqui o plano. Deus, eu vou expor aqui o meu coração. Senhor, eu preciso falar. Eu preciso mostrar. Porque essa atitude vai mudar completamente a nossa história. E eu queria dizer algo para você. Deus vai te surpreender hoje. Fala assim: Deus vai me surpreender. E às vezes a gente fala isso pensando: Deus vai trazer bênçãos maravilhosas, muito além do que eu estou esperando. Mas o Deus vai te surpreender hoje é mostrando os teus pontos de cegueira. É mostrando aonde você está enganado. É mostrando que Ele sabe que isso tá, que tem alguma coisa oculta que você precisa abrir para Ele. E quão maravilhosa é essa surpresa de você ter esse relacionamento tão claro com o Senhor, de entregar a Ele tudo que está se passando dentro de você e experimentar que Ele é um Deus que transforma. Amém? A gente lê aqui no último versículo 11 que Jesus falou para ela o quê? Vá e não peques mais. Como eu falei, Jesus talvez ali seria o único que poderia condená-la. E Ele sabiamente respondeu aqueles que estavam ali, não porque amavam a lei do Senhor, não porque queriam fazer a vontade de Deus. E Ele sabiamente respondeu. E aqueles não tinham como efetuar a condenação. E muitos estudiosos falam que aquilo que Jesus estava escrevendo na terra seriam nomes. Porque existe uma palavra lá em Jeremias
que fala que o nome daqueles que dão as costas para Deus vai ser escrito na terra, porque sobre a terra há maldição. Talvez então Jesus estava ali naquele momento escrevendo o nome do ciclano, do beltrano, que estavam ali com as pedras na mão, prontos. E ele falando: eu conheço cada coração aqui. E se alguém tivesse levantado a pedra, eu creio que seriam fulminados ali. Porque Jesus é justiça. E ele sabia exatamente o coração, a condição, o dia a dia daquelas pessoas, principalmente a intenção daquele cenário montado. E Jesus conhecia também o coração daquela mulher. E ele falou para ela: vá e não peques mais. Aquela situação de exposição foi o que aquela mulher precisava para se libertar. A Bíblia não fala detalhes sobre ela, nem como ela se sentiu nesse momento do flagra. Mas a gente pode deduzir, porque a gente conhece o caráter de Deus. E lá em Salmos 51, se você puder abrir. Lá em Salmos 51, no versículo 17. Um salmo que Davi escreveu. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Talvez a gente não saiba como aquele coração estava daquela mulher, porque a Bíblia não diz. Mas a gente pode presumir que diante de toda aquela situação humilhante, ela se arrependeu. Porque o caráter de Deus é aceitar todo o coração que vem a Ele arrependido, quebrantado. E Jesus, Ele agia de acordo com a vontade do Pai. Então, aquele momento era: vá, siga agora a direção. Você tem uma direção, você tem um caminho, não vai parar a sua vida. Vai viver sua vida longe do pecado. Às vezes a gente está caminhando há muito tempo com Deus, mas esse momento de real encontro com Ele, que Ele nos direciona, que Ele nos vê com esse coração arrependido, e Ele nos liberta, e Ele nos direciona, e a gente vive um caminho fora daquele ciclo de pecado. Eu não sei se você vive hoje uma vida em que parece que o pecado está grudado no teu calcanhar. A sensação de patinar, a sensação de não ser firme na fé. Coisa que eu já vivi, eu sei o quanto é difícil. O dilema de saber o que é certo, de não conseguir se despregar de velhas práticas. De você ler na Bíblia e falar: existe um novo homem, nova criatura. Mas então quem eu sou? Você já parou para pensar nisso? Se você vive essa vida nova, essa renovação de mente, em que você pode caminhar. Sabe, essa semana eu ouvi alguém falando: eu preciso caminhar e não parar. Eu preciso ter uma caminhada constante com Deus. E eu creio que essa é uma das confissões mais importantes que nós temos que fazer. Reconhecer que a nossa caminhada é prosseguindo para o alvo, esquecendo das coisas velhas, estando livre. A
tua vida como filho de Deus, uma vida livre. É quando você rejeita o pecado e ele não encontra visitação na tua vida, não encontra brecha. Talvez hoje seja esse momento de estar, Jesus, eu quero expor aqui a minha vida, expor o meu coração, porque eu quero agora caminhar de forma livre com o Senhor, de forma estável, de forma constante. Certa vez eu ouvi em uma ministração que a constância é a rainha das virtudes. E tudo que nós precisamos para os últimos dias é a constância, é a firmeza, é saber quem você é em Deus, saber quem Deus é e não abrir mão da vida abundante que Jesus garantiu para você. Se você está com o Salmo 51 aberto, e se na sua Bíblia tiver esse adendo que fala quem escreveu o Salmo, em que circunstância, na minha está escrito assim, no início do Salmo 51. Ao mestre do canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. A história também de Davi, eu creio que muita gente conhece. E para aqueles que conhecem, eu vou fazer uma pergunta. Quando que o profeta Natã veio confrontar Davi? Foi logo depois do adultério? Alguém? Quantos falam que não? Levanta a mão. Foi depois do adultério? No dia seguinte. Depois, chegando em casa, vamos acompanhar a história por inteiro. Brincadeira, vou adiantar aqui. Não foi no dia seguinte, não foi na semana seguinte. O profeta só veio debaixo de uma direção de Deus quando Betseba já estava grávida, quando o esposo dela já estava morto, quando o plano de Davi, arquitetado por ele, tinha funcionado. Foi nesse momento que o profeta veio. Por quê? Porque logo depois de ter concebido o pecado, ter consumado, Davi não se arrependeu. Pelo contrário, ele arranjou um jeito de ocultar. É isso que nós temos que quebrar isso hoje na nossa vida. Não adianta ocultar. Não adianta esconder. Sabe, os nossos planos, por mais bolados que sejam, não são perfeitos. E só depois de ter Betseba saber que estava grávida, e isso também não é da noite para o dia, é no mínimo um mês, algumas semanas para a mulher notar isso, até funcionar a estratégia de Davi, de que Urias fosse assassinado, de que ele estivesse numa posição frágil, de que ele fosse presa fácil para os inimigos, até isso ser consumado. Passaram dias, semanas, e aquilo em oculto, e aquilo encoberto, até chegar o momento em que o profeta foi. Davi, vou te contar uma história aqui. E ele conta uma parábola de um homem rico, de um homem pobre, de que o homem rico tinha tudo, propriedade, animais, e o homem pobre só tinha uma cordeirinha. E quando chegou um visitante para o homem rico, ele, ao invés de pegar algo da sua propriedade, ele foi lá, pegou a cordeirinha do homem pobre, sacrificou. E ao ver essa história, Davi
Se isso é real, traga um homem aqui que a gente vai matar. Merece a morte. E o profeta falou: é você. Davi, ele tinha se autocondenado naquele momento. E o profeta continuou: Davi, você escondeu, você ocultou. E aí, quando a gente oculta as coisas, quando a intenção é essa humana, de querer até enganar a Deus, de achar que você é tão bom, tão perfeito, que você vai conseguir encobrir aquilo. Aí, quando as coisas vêm para a luz, já não é mais para exortação, já é para juízo. E naquela hora o profeta já deu o juízo a Davi. As consequências viriam. Ele não poderia mudar. Só que havia uma consequência maior também sobre a vida de Davi. Como eu falei, ele se autocondenou. Se ele era tão justo assim, naquela história ele poderia matar aquele homem rico. Naquele momento ele teria que cumprir com a sua justiça e receber essa punição. Porque a gente conhece o Antigo Testamento e sabe que a lei era esta: as pessoas teriam que ser mortas, apedrejadas. E por que isso não aconteceu com Davi? Porque naquele momento, ele ouvindo aquele confronto, ele recebendo aquele juízo, ele não tentou se explicar, ele não pôs a culpa em Betseba, ele não pôs a culpa na carne que é fraca, ele não tentou um argumento, ele não tentou negociar nem justificar. Ele apenas falou: eu pequei contra Deus. Ele entendeu que o pecado dele atingiu o coração de Deus. E a gente vê aqui em Salmo 51, Davi rasgando o coração. Davi reconhecendo a raiz. É muito fácil também você ter a sua vida, às vezes desgovernada, como eu disse no início, e você chegar para pessoas, pastores, líderes, e falar: eu fiz isso, eu faço aquilo, minha luta é essa. Às vezes para algumas pessoas isso é fácil. É como se viesse, jogasse aquele peso, vomitasse, falasse: agora eu estou mais leve, eu posso ir. E até mesmo a pessoa não entende: mas por que eu voltei naquela prática? E às vezes a gente também que ouve, a gente pode até pensar: mas a palavra não fala que para receber a cura, a pessoa tem que abrir o coração, falar para pessoas sábias, procurar realmente os pastores, líderes. É que muitas vezes nós não abrimos a raiz. Muitas vezes a gente só fala do fogo, só fala da fumaça, a gente só fala do sintoma, mas não para refletir e perguntar para aquele que sabe tudo, que nos conhece: qual é a raiz? Onde começou? Qual é a porta que eu abri? E de você trazer à luz exatamente a causa. E não apenas tratar e confessar os efeitos. Davi, ele entendeu isso, e lá em Salmo 51, versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele entendeu que a raiz daquela situação toda que ele mesmo criou estava aqui no coração. Ele entendeu que o coração dele não era puro,
Ele não falou: Senhor, fortalece meu coração. Senhor, transforma meu coração. Senhor, limpa meu coração. Ele falou: cria, porque eu não tenho. Ele sabia do Criador que criou todas as coisas. E Davi era um cara sensacional, porque ele tinha esse anseio em conhecer e viver perto de Deus. Então ele reconheceu: cara, meu coração que é podre, são as minhas intenções que são malignas. Eu sei que Deus pode nessa situação, porque se Ele é o Criador, se Ele criou o homem, se Ele criou a mulher, se Ele criou tudo que há, Ele vai poder criar dentro de mim um coração puro, um coração novo. Não sei se você parou para pensar. Às vezes a tua oração, ela não consegue atingir esse lugar, porque talvez você não saiba e não reconhece a pessoa que você está se dirigindo. Nós servimos a um Deus que é criador. Ele não transformou o homem de alguma coisa, Ele criou. Nós somos criações. Então Ele é capaz de criar em nós um coração puro. Ele é capaz de fazer em nós novas pessoas. Sabe, eu não tenho nada contra esse louvor. Mas sabe, Deus não precisa ajudar a gente a melhorar. Deus precisa nos matar e fazer de novo. Talvez para cantar, né, de forma essa canção, vamos corrigir esse refrão. Porque melhorar o quê? Nós precisamos ser verdadeiramente os filhos e filhas, cumprindo o propósito, vivendo de acordo com as palavras de Jesus, tendo em nós essa convicção que o mundo não muda, tendo em nós um desejo maior que os desejos carnais que estão em nós, o desejo de servir. Hoje eu estava refletindo e eu falando: Deus, obrigada por essa oportunidade de um sábado à noite a gente se reunir para te adorar. Obrigada porque o Senhor separou um horário, o Senhor separou um lugar. O Senhor é tão maravilhoso e nos permite te conhecer, te servir, te adorar. E o Senhor te trouxe hoje aqui, porque Ele quer sim gerar algo novo em você. Lá em Provérbios 28:13. Esse versículo a gente vai encerrar, então louvor, se quiser se preparar. Versículo 13 fala: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A vida do cristão é uma vida de ação, é uma vida de movimento. E existe aqui 3 verbos: encobrir, confessar e deixar. Sabe, o encobrir talvez seja algo muito comum.
E às vezes ao ouvir essa palavra, ao ouvir histórias de adultério, você fala: tá limpo, não tenho problema com isso não, pastora. Minha área sexual é bem resolvida, estou em santidade, estou vivendo tranquilo. Talvez essa palavra não se aplique a mim. Mas quantas coisas pequenas a gente encobre de Deus. Como eu falei, essa falta de relacionamento. Cada uma das nossas dificuldades. Talvez você ache elas simples. Mas tudo que paralisa a tua vida, tudo que atrasa, tudo que não te faz prosperar. Você já parou para analisar na tua vida alguma área que não prospera? Que não vai para frente? Talvez nessa área você precise abrir para o Senhor algo que está encoberto. Eu só prosperei na minha área emocional quando eu abri para o Senhor tudo. Quando eu falei: Senhor, o Senhor pode tocar, o Senhor pode governar, o Senhor é a sede das minhas emoções, eu sou suficiente no Senhor. Porque por muitas vezes eu encobria a área sentimental. Porque eu falava: quem sabe do meu gosto sou eu. Quem consegue me alegrar, quem consegue governar, sou eu mesma. E com esse pensamento, a gente toma decisões erradas, a gente quebra a cara, e aí a gente vai só com os caquinhos para o Senhor. E quando eu cheguei nesse momento de falar: Deus, eu não quero mais. E eu até falava: Senhor, agora eu quero me entregar tão profundo no Senhor, principalmente na minha área sentimental, que eu não vou abrir um mar para reclamar, para direcionar o Senhor naquilo que eu quero, mas eu quero a tua vontade. E eu confessei uma por uma das situações, e principalmente desse pensamento: Senhor, por muitas vezes eu não abri a minha área sentimental, não deixei o Senhor governar, porque eu achava que eu poderia decidir melhor que o Senhor. Senhor, às vezes eu fiz isso por medo. Quantas coisas a gente por medo esconde. Você está num ambiente que você é livre. Eu também, antes de ser pastora, sempre estive envolvida com o altar. Sempre estive envolvida com louvor, cuidando de vidas. E se você é essa pessoa aqui também, tem um cargo, tem algum ministério, eu sei como é essa pressão. De às vezes você não está conseguindo governar a tua vida, está escorregando, não está legal, mas você encobre. Às vezes você não fala porque você pensa: cara, se eu falar, vão me tirar da escala. Se eu falar, o pastor vai ficar bravo comigo. E quantas vezes eu subia para o altar com aquilo no meu coração, com aquela pressão. E eu me lembro de um dia que no meio do louvor eu comecei a chorar, chorar, chorar. E até as pessoas, né, parece que quando vê o levita se emocionando, parece que aquilo mexe com a emoção. Ai, tadinho, tá lá chorando, vou chorar também. E no final, todo mundo aqui, unção, Cássia, oh glória. A igreja se quebrantou. Mas só eu sabia o porquê que eu estava chorando.
é porque eu não aguentava mais aquela situação, eu não aguentava mais. Me sentia seca. E aquele quebrantamento foi genuíno. E eu pedi, não, eu quero um tempo agora. Procurei alguém de confiança para abrir o meu coração. E eu estou falando aqui, me expondo, porque naquela época eram coisas que você ouvir, são coisas pequenas, Cássio. Dava para você levar, dava para você resolver. Mas quantas coisas pequenas iam sendo acumuladas, e às vezes quantas coisas pequenas vão ser acumuladas diante de você. E aquilo se torna algo que te prende, que você encobre e você não prospera. E a gente vê o verbo confessar. O confessar não é apenas um relato. Às vezes você também criou esse hábito. Às vezes você acha, não, eu já resolvi aqui internamente, eu comigo mesmo, eu aqui com minha força. Tô legal, agora eu vou levar essa situação. Então, é assim, foi assim, eu passei por isso, mas já resolvi e tal, tal. Às vezes o teu confessar é passar um relatório da tua versão, passar um relatório daquilo que você acha que resolveu. Mas eu, como sou advogada, o confessar, eu posso te explicar agora, é você assumir a culpa. O que o advogado mais teme na área do direito é o próprio cliente confessar. Lá na frente do juiz, ele falar a verdadeira versão. O confessar é entregar. Quando a pessoa confessa, eu sou réu, confesso, é porque ele está falando, eu fiz e ponto. Ele não está argumentando para falar que foi legítima defesa, que foi diante de algo que alguém começou e ele só terminou. Ele falou, não, eu fiz uma confissão. Ele é réu, confesso. Ele assumiu a autoria. Confessar é você diante de Deus. E é necessário também você confessar para uma pessoa. Sabe, eu comecei falando da igreja católica, de onde eu era. Eu não estou aqui para denegrir, para falar mal. Mas como que é o confessatório de uma igreja católica? Talvez você vê em novela, em filme. Nem sei se aquilo ainda se aplica nos dias de hoje. Mas quando a gente vê no filme, é o padre de um lado dentro de um lugar separado, exclusivo. Ele não vê quem está confessando. Ele não vê o rosto. Aí a pessoa se sente à vontade para falar. Mas o confessar é você mostrar a cara. É assumir quem você verdadeiramente é. E como eu falei, às vezes isso é necessário diante de pessoas confiáveis, sábias, que vão poder te direcionar. Mas o mostrar a cara, o falar, e principalmente o deixar. E nessa luta, que às vezes você está travando com o pecado, com uma vida pecaminosa, tem uma saída sim. Na exposição você encontra Jesus. E diante de um coração contrito, arrependido, Ele faz novas todas as coisas. Então eu queria que você ficasse em pé agora.
Se você está aqui, é porque você já encontrou a misericórdia. Você sabe quem é Jesus. Você veio por um convite de alguém. Você veio atraído pelo Espírito Santo. Você conhece a graça. Você sabe a obra da cruz. Mas esse é seu momento com Jesus. Sabe, peça a Ele te mostrar quais são as áreas de cegueira na tua vida. E isso começa por essas áreas em que a gente não prospera. Conversa com o Espírito Santo. Só Ele pode ministrar no teu coração. Só Ele pode mostrar a causa, a raiz. Só Ele pode mostrar verdadeiramente quem você é. Quantas vezes pessoas tentam nos mostrar, tentam falar e ministrar, e a gente não vê, a gente não percebe. Ó Senhor, tira as áreas de cegueira agora. Tira toda a venda, toda a insensibilidade. Ó Espírito Santo, toca os corações. E se há alguma coisa oculta, encoberta, medos, esse é o momento de falar: Senhor, quantas vezes eu não me entrego a Ti por medo? Quantas vezes eu não vou mais fundo? Quantas vezes parece que algo me prende? A mentira ainda é um hábito para mim. Parece que eu vivo numa casca. A desconfiança é uma realidade na minha vida. Oh, Jesus, vem nesse lugar. Vem, vem, Jesus. Oh, queremos estremecer diante da Tua presença, Jesus. Sim, abrimos o nosso coração.